Mas, Rachid, me conta, depois dessa história toda de horror, você conseguiu finalmente ter a guarda do seu filho? Então nessa última ação criminal, né, que foi desenvolvida na vara especial, né, no Juizado Especial Criminal de Botafogo, é, ela com muita vitimização, né, levou a filha pequena dela, né, no colo, que não é minha filha, né, levou no dia da audiência. A promotora me perguntou se eu tinha advogado e eu disse sim, eu tenho. É você, porque eu sou o representante da vítima. Então a promotoria tem esse papel, né, de defender a vítima. Ela que precisa de um defensor. Mas a promotoria tem que defender a vítima, que são as crianças, né? Ela que é a agressora, com todos os seus problemas graves psiquiátricos, ela deveria estar em tratamento e as crianças na guarda do pai, que é o que eu exerço hoje. Hoje eu estou com a guarda das crianças, né? Já havia levado as crianças para o meu município. No meu município, né, já que foi feito o pedido de reversão de guarda pela conselheira tutelar, que ela viu que com o vídeo na internet não tinha mais como ela encobrir, né, as agressões da genitora, fez um ofício de pedido de reversão de guarda que eu levei para o meu município, abri o processo de guarda unilateral, que ainda está tramitando, recebi a guarda provisória, né? E no término da ação criminal, ela perguntou se nós queríamos ir para uma mediação. Aí eu falei que não, que dos 5 processos nós fomos 3 vezes por 3 vezes nós fomos para conciliação, para mediação na 4ª vez. Essa já era a 5ª vez e não resolveu nada. Então teria que haver alguma decisão mais séria para parar com essas agressões, né? Uma decisão mais séria. Aí ela disse, mas mesmo ela sendo ré primária, eu falei, não, ela não é ré primária, porque ela já houveram várias outras denúncias de agressão dos vizinhos. E na última agressão dos vizinhos, ela recebeu uma pena, né? Ela teve uma transação penal que ela não cumpriu. Então ela não é primária. Então, com toda essa pressão de instrução do processo, de que já haviam várias agressões, essa agressão foi muito grave, porque para mim não era para ir para um juizado especial, porque pela gravidade e pela idade da vítima, com certeza tinha que ir para a vara criminal. Então, devido à gravidade, deveria haver uma decisão ali naquele momento, né? E a decisão que houve foram 2 anos, né? Ela recebeu 2 anos, né, de prisão aberta, né? De prisão aberta. E no meu município, a decisão até o momento é da guarda provisória, depois de 10 meses, né? De 2018, né, a meados de 2019, se passaram 10 meses, eu continuei pagando a pensão alimentícia. De R$ 2.500. De 39% do meu salário, né, que pela conta só sobra 20%. Eu fiquei 10 meses com as crianças, com tratamento psiquiátrico grave no CAPS infantil, o CAPSI, com despesa de medicamento, né? Despesa também de tratamento com psicólogo, com todas essas despesas, 10 meses praticamente sem o meu salário. Então, só houve a decisão da juíza de terminar com a pensão alimentícia descontada no meu órgão pagador e ela passar, né, após uma conciliação, ela passar a pagar a pensão alimentícia depois de 10 meses.
Aí, no acordo, né, que a conciliadora achou muito justo, ela hoje paga R$ 50 de pensão alimentícia. R$ 50? R$ 50. É um Que filho. que foi aceito imediatamente pela conciliadora. Você tem 2 filhos. São duas crianças. Então a mãe agressora paga R$ 25 por mês para cada filho, é para isso? cada filho. É um absurdo, né? Quanto foi aceito o acordo na conciliação no fórum do meu município, né? E ainda está em processo de decisão da guarda unilateral, né? Eu tenho agora, até hoje, a guarda dos dois é provisória no documento, mas estão comigo esse tempo todo. Houve da parte da advogada dela um pedido de visitação, só que nos pedidos de visitação houve a exigência que eu levasse as crianças, né, até a casa dela, né? Eu não aceitei, porque eu sempre, quando fui visitar, eu que tinha que me deslocar, eu não aceitei, então por conta disso ela também já há 1 ano e 5 meses não vem fazer a visita, né? Por conta disso, ela não vem fazer, porque ela tem essa exigência que eu leve as crianças. Quer dizer, nem os R$ 25 vai pagar a despesa de locomoção do município distante para outro para fazer a visita, né? E nessa condição, né, as crianças hoje participam de clube esportivo, fazem tratamento psicológico e psiquiátrico, em nível de alimentação já houve um desenvolvimento muito bom, tanto na massa muscular quanto na altura, né, dos meninos, né, principalmente o mais novo, né, que estava com a desnutrição muito grande, que já havia sido visualizada, percebida pelo próprio irmão dela. O irmão dela disse, poxa, ele é muito pequeno, né? Ele é muito fora de peso. Aí eu falei, sim, a gente percebeu isso. Ele disse que comprava leite especial para ele, né? Que mesmo ele já tendo 9 anos, ele comprava leite especial para ele. Aí eu perguntei ao meu filho, o seu tio comprava esse leite? Você comprava. Ué, você não tomava o leite? Ele, não, quem tomava era minha mãe. Que absurdo, Rachid. Eu acho importante pontuar, pessoal, que esse valor ridículo que ela paga de pensão mensalmente, se a gente analisar os dados, né, principalmente dados do exterior, e analisar o depoimento que a gente tem dos pais que têm a guarda unilateral, é muito raro uma mulher pagar um valor considerável de pensão para o ex-marido, e isso nunca entra no debate público. O que a gente escuta é sempre aquela miséria, entre aspas, que o pai paga de pensão, mas muitas vezes a gente vê um pai assalariado, ser pobre não é crime, que paga aluguel, paga pensão alimentícia, e esse valor geralmente vai ficar entre 250 e 300 reais. Quando a mãe... Né? É o percentual, né? Mas quando a mãe tem a guarda, esse não é o primeiro caso que eu vejo, já vi casos de mães que pagam 250 reais para 5 filhos, né? Isso nunca é levado ao debate. Então existe evidências aí anedóticas que as pessoas que trabalham com alienação parental e alguns advogados têm colhido, mostrando que mesmo quando uma mulher ganha o mesmo tanto que o homem, a pensão que ela paga geralmente é muito menor. Isso não é justo, né? Afinal de contas, é um valor que está sendo pago para a criança. E uma outra coisa interessante também, Rachid, que você comentou, eu já vi muitos casos de mães que perdem a guarda, e quando essas mães perdem a guarda, elas simplesmente abandonam de fato a criança. E isso nunca é levado também ao debate, né? O abandono é sempre colocado na conta do pai, mesmo quando esse pai está sofrendo alienação parental, quando ele está sendo impedido de ver o filho. Abandono afetivo. Isso não é levado em conta. Deixou de conversar diariamente, né? O abandono afetivo realmente é triste, né? Sim. A falta da presença de um dos genitores, né? Mas no caso já ficou bem percebido que nunca houve essa relação, né? Nunca houve essa relação da genitora com os filhos, né? Porque
o nível de agressividade mostrou que realmente há um desequilíbrio emocional, tanto que o tratamento psiquiátrico com remédios de nível alto, né? Nível químico alto. Eu acredito que esse interesse não vai existir por conta desse problema psiquiátrico, né? Por conta disso. Quando o pai comete qualquer atrocidade contra o filho, mesmo que muito menor do que tudo que você relatou aqui hoje, é muito comum que as visitas sejam suspendidas, né? Você pretende permitir, se tiver ao seu alcance, que a mãe continue visitando os filhos, mesmo depois disso tudo que ela fez? Porque, na minha opinião pessoal, eu não sei se isso é amparado juridicamente, as visitas devem ser suspensas, porque é um longo histórico de agressão, né? Então eu não acho que uma mãe que cometeu tudo isso contra os filhos, deixou passar fome, agrediu, tentativa de homicídio, uma mãe dessa ela não deve ter o direito de ver as crianças, até por uma questão de segurança. Como que está a questão de visitação? A visita que foi pedida pela advogada, né, que não estão ocorrendo porque pediu que eu levasse as crianças e eu me recusei e ainda não houve uma avaliação do Ministério Público, né, então eu não levei. Ela é pedida embasada de que é uma visita assistida, que a avó materna vai acompanhar durante todo o tempo essa visitação para evitar alguma agressão. Só que o histórico, ela, desde que saiu da minha residência, voltou a morar na residência da mãe, né, da avó materna. Foi morar lá. Durante esses 7 anos, todas as agressões não puderam ser evitadas pela avó materna. A avó materna nunca conseguiu evitar essas agressões. Então, a minha advogada orientou que seria muito ruim isso. Ela vai tentar informar o Ministério Público esse problema para evitar, né, realmente que exista, né, uma visitação assistida pela avó materna, né? Então, se ela vier visitar, ela vem até o meu município, ela vai levar as crianças para passear e eu esteja acompanhando, né? Porque hoje eu não posso confiar mais em ninguém, porque todas essas pessoas perceberam, conheceram, visualizaram provas e testemunho do que aconteceu. Psicóloga do fórum, o corpo todo judicial, promotor, defensor, todos estudaram, tiveram a oportunidade de estudar, conheceram o caso e que haviam testemunhas que nunca chamaram nenhuma das testemunhas, conheceram tudo e ninguém criou uma defesa para essas crianças, nem instituição, nem parental. O irmão dela, que já havia percebido, né, a desnutrição e os problemas psiquiátricos, que ele falou para mim, eu vou repetir, eu não frequentava a casa dela. Né? A gente se separou, eu não frequentava a casa dela. Todas essas denúncias são de vizinhos. Os relatos que eu tenho são dos vizinhos e do irmão. O irmão falou para mim assim, em linguagem coloquial, apesar dele ser uma pessoa muito bem remunerada, funcionário de um órgão estatal, nível superior, então é uma pessoa, vamos dizer assim, com 3 vezes o meu salário, muito bem remunerada, nível superior, quer dizer, muito bem informada. Ele me falou numa linguagem bem coloquial, à vontade, ali é uma fábrica de fazer maluco. São as palavras dele. Né? Posso aqui falar jurando perante a Bíblia, né? Como eu não estou fazendo nenhuma acusação falsa, né? Ele falou assim claramente para mim. Ali é uma casa de fazer maluco. Então, se ele já sabe que haviam transtornos, né, de comportamento dela, não sei se também da avó materna, mas pelo linguajar dele, né, ali era um lugar que realmente os vizinhos falavam, ficava até 3 da manhã, a gritaria, o som alto, né, visitas, né, muitas visitas circulando pelo apartamento até tarde, né? Então, era um local que nunca foi saudável para a criação
de dois menores, né? Sim. De crianças que ainda estão desenvolvendo a habilidade cognitiva, né? Tanto que, a nível escolar, eles foram repetentes 2 vezes. Eles foram repetentes 2 vezes. O relatório do professor, ele diz que ele seria necessário até recuar mais na série de ensino que ele estava, do primeiro ciclo, e que fosse encaminhado a um tratamento psiquiátrico. É o relatório do professor. Então, crianças que estão nessas condições e que os relatos dos vizinhos e dos próprios parentes são tão graves, né, eu acho que não deveria mais ter esse contato direto, pelo menos, claro, né? sem dúvida. Uma visita realmente assistida, que viesse, eu ficasse acompanhando, né? Porque a gente não sabe se troca de humor com tanta facilidade para atirar uma pessoa da janela, fazer um estrangulamento, e outros relatos que a gente já ouviu, né? Se tem tanta violência assim, com uma mudança de humor, né, tão rápida, é muito difícil que fique sozinho com ela até durante 1 hora. Sim. Eu acredito que não deveria. Sim, concordo totalmente com você. Ô, Rachid, deixa eu te perguntar, você sofreu algum tipo de preconceito social quando você estava lutando pelos seus filhos? Porque a sociedade tem muito essa ideia de que o filho pertence à mãe. Exato. E que mesmo que o pai queira ter a guarda por motivos de segurança da criança, a gente sabe que a sociedade cai matando, né? Sim. Falando no bom português. Você sofreu algum tipo de preconceito da sociedade, além do preconceito sofrido pelos órgãos públicos, nessa luta heróica, eu diria, né? Porque é um ato heróico enfrentar todo esse sistema, a vara de família e tudo isso que você passou. Houve preconceito? 100%. 100%? 100%. A minha família, a família dela, sim, nas fases iniciais, 100%. Só depois que as pessoas passaram a realmente reconhecer, não é só conhecer, às vezes o cara fica sabendo que aconteceu aquilo, mas pensa que foi um lapso, né? um erro momentâneo, mas na fase inicial foi 100%. Ninguém admitia que eu estivesse pedindo a guarda dos meus filhos, que eu retirasse o filho da genitora. Ninguém. Amigos próximos, parentes, todos que eu começava a relatar o que estava acontecendo, achavam absolutamente imoral, que eu não estava me portando de uma forma social, politicamente correta, em ficar buscando isso. E muitos, com seu preconceito, diziam: é porque você não quer pagar pensão. Era um argumento que eu ouvia dentro da vara de família, da defensora. O senhor não quer pagar pensão, por isso que não quer, que está querendo pegar os filhos. Amigos, né, que conheciam, porque eu mostrava, né, os fatos, né, mas não haviam ainda reconhecido a gravidade dos fatos. Então eles consideravam que não. Isso aí foi um lapso, a mãe estava nervosa. Então durante 7 anos eu fiquei ouvindo isso, com fatos tão aterrorizador, né? De assustar qualquer pessoa, principalmente o genitor, né? O pai, a mãe, né? que ama seus filhos, né? que tem aquele prazer de estar criando. Imagina quando pega o seu filho, vê ele com um sofrimento físico exteriorizado, né? Você depois pode postar essas marcas, né? Que sofreu. Qualquer pessoa se sente tão impactada, que pode até perder a cabeça. E foi isso que Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo,
que tanto me iluminaram e não deixaram que eu cometesse uma loucura. Sim, eu fui levado ao limite, né? Ao limite? Em todos esses momentos eu fui levado ao limite. Porque eu acredito que qualquer pessoa em sã consciência, que não tem nenhum problema psiquiátrico, que tem o seu filhinho, que viu nascer, que botou no colo, que deu a primeira mamadeira, que trocou todas as fraldas, que foi o que aconteceu comigo. Durante o primeiro ano eles estiveram comigo, morando comigo. Eu chegava em casa, eles estavam lá naquela condição de higiene precária. Eu trocava a fralda, dava banho, né? Ela sempre foi muito nervosa e não gostava de fazer esses procedimentos. Então, uma pessoa que trocou todas as fraldas, que deu banho, deu a primeira mamadeira, ver aquela criança, seu filho, nessa condição e não enlouqueceu, né, não tomou, não partiu para uma agressividade, é realmente algo de se espantar. Sim. Porque qualquer pessoa falava, olha, se fosse comigo, eu já... E se fosse com você? Ah, agredi. Não. Eu lutei na justiça. Certo, né? Eu fiz o certo. Sim. A própria conselheira tutelar, ela olhou para mim e falou assim, mas aconteceu tudo isso e você não fez nada? Eu olhei, claro que eu fiz, eu estou aqui. Você não é homem, não? Eu falei, sim, eu sou homem. Homem de nível superior, uma pessoa consciente, e estou aqui lutando, sim. Eu estou aqui lutando no Conselho Tutelar, na vara de família, e você agora vai fazer o ofício da reversão de guarda, porque essa é a condição justa. É por isso que eu estou lutando. Quer dizer, ela deu a entender, porque se isso realmente tivesse acontecido, eu teria agredido alguém. É sempre aquela narrativa que o homem é o culpado e ele é o culpado mesmo quando ele é a vítima, né? É interessante a gente falar desse preconceito, Rashid, porque a narrativa pré-estabelecida na sociedade é de que os pais não querem a guarda, de que os pais não têm interesse nos filhos. Tudo que vocês viram até agora, com provas cabais, denúncia de vizinho, filmagem, ele demorou anos para conseguir a guarda. Imagina uma situação um pouco menos grave, se o pai teria de fato condição de conseguir a guarda. Então, será mesmo que essa narrativa é correta? Que os pais não querem a guarda ou existe um preconceito social que é ignorado, que as pessoas não reconhecem, que inibe que pais que realmente querem estar com seus filhos procurem a justiça? Eu acho que qualquer pai que já procurou um advogado para saber a possibilidade de conseguir a guarda, sabe que se não houver evidências é impossível o homem conseguir a guarda da criança se a mãe não for um monstro, né? Porque mesmo em casos em que há monstruosidades, a gente sabe que a dificuldade do pai conseguir a guarda é tremenda. Então será que não existe uma versão da história que nunca foi contada? Será que os pais de fato não querem ficar próximos aos seus filhos? Ou existe uma estrutura jurídico-social que impede ativamente que o pai seja mais presente? Então fica essa reflexão. Será que existe de fato esse abandono paterno estrutural ou uma conivência da justiça com alienação parental? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Que tem um outro lado da moeda que nunca é levado em consideração. Nem pela sociedade, nem pela mídia, nem pelo sistema. Fica tudo abafado sob um espesso manto de silêncio, né? E está na hora de a gente começar a falar esse outro lado. Não pelo direito do homem ou direito da família, mas pelo direito das crianças, sobretudo. De ter uma infância digna, de não serem abusados, de terem contato com a paternidade, né? Que é muito importante no desenvolvimento da criança e isso é provado por inúmeras pesquisas. Então fica essa reflexão, pessoal. Até porque é muito difícil nós termos orientação jurídica, porque são pouquíssimos os advogados que trabalham em vara de família, são caros, né? Quando você encontra, não é um preço igual você iria encontrar para a vara civil, né? No caso, né? É caro, né? Porque é um envolvimento muito grande do advogado com a família, com toda uma guerra parental. Então você não tem essa informação jurídica porque não tem advogados especializados aí no
no mercado com facilidade, né? E a maioria deles, quando entram no caso, já vão entrar te desestimulando. Olha, na vara de família você não vai conseguir nada. Assim Então o mesmo. desestímulo é muito grande. Você encontrou desestímulo entre os parentes, que dizem que não se tira o filho da mãe. Você tem desestimulando também o seu próprio advogado. Olha, acerta a sua pensão e vai viver sua vida. É o que eu já ouvi várias vezes. Né? Então, realmente, eu agradeço muito as duas advogadas que trabalharam comigo. Né? Foram duas heroínas, né? No primeiro momento e agora no segundo momento. Então, é um agradecimento muito grande, porque fizeram um esforço jurídico imenso para conseguir convencer a vara de família de me dar uma guarda provisória. Provisória. Vejam o grau de surrealismo, né? Surrealismo, né? Realmente, Rachid, os custos, né, os honorários dos advogados são caríssimos e esses processos se estendem e sugam todo o financeiro da pessoa, né? Você teve alguma perda patrimonial significativa? Como que foi o impacto financeiro que toda essa situação trouxe para a sua vida? Eu posso dizer, economicamente, né, fazendo assim uma análise econômica pessoal, que ela foi de pelo menos 400%. O que quer dizer isso? Geralmente, todo cálculo financeiro você faz anual. Tanto que o nosso imposto de renda, a declaração, ela é anual. Empresas, elas fazem um balanço, né, patrimonial, econômico, anual. Então, se eu for pensar no meu ganho anual, tudo que eu perdi vale o que eu ganho por ano 4 vezes. Né? Então, o que eu perdi, a casa que eu tinha própria, né? o apartamento no centro, né? um carro, né? que eu tinha também à época, tudo foi sendo vendido e esse dinheiro foi se gastando ao longo desses 7 anos com as ações jurídicas. Criminal, vara de família, né? São 5 criminais, 4 na vara de família, 4 tentativas de guarda e 5 denúncias, né? Do RO até a decisão judicial no juizado especial. Sempre passou de 1 ano de batalha jurídica. Então isso me consumiu o meu patrimônio por uma questão fantástica, né? Porque parece um efeito dominó. O imposto de renda malha fina identificou que eu pagava 39% de pensão alimentícia, considerou um volume além do normal, né? Entrou com uma autuação que foi para o apartamento onde eu não morava mais, então eu não soube dessa informação e não me defendi, aí se transformou numa ação judicial em vara federal de execução fiscal e a Procuradoria Federal, né? A PGU, ela foi me acionando e pedindo ao juiz para resgatar o meu salário, né? o dinheiro da minha conta. É uma execução fiscal, né? Que eu não tive nem oportunidade de me defender. Então, durante várias vezes, o procurador da União entrou na minha conta e tirou o dinheiro do meu salário. Aí eu tinha que ir lá me defender e pedir para não tirar, para o juiz não deixar tirar, porque era a minha única fonte de renda, né? Então, por várias vezes, 3 ou 4 vezes, isso já aconteceu e é algo que pode recorrer, né? Porque a ação passa tempo, o procurador pode retomar essa ação, né? Tive também uma perda financeira no negócio que eu montei, né?
junto com a genitora, né? Porque ela reclamava muito de não ter mais oportunidade de trabalhar, porque tinha filho. Aí montamos um negócio onde deu um prejuízo financeiro, né? Que depois que ela foi embora, eu tive que assumir, né? Então eu tenho uma execução fiscal, uma execução bancária, né? Que eu não tenho como pagar, né? Porque eu fiquei muitos anos com uma fração ínfima do meu salário. Então é uma bola de neve, é um efeito dominó. Você fica sem salário, né? Porque você tem custos altíssimos no trabalho, e 20% do seu salário não paga isso. Qualquer trabalhador que só receba 20% do seu salário não consegue se manter pagando ônibus, almoço, vestimenta para poder ir trabalhar. Se ele receber só 20% do salário, ele não vai ter condição de sustento. E foi o que aconteceu comigo durante 7 anos, né? A perda foi muito grande, né? Sim, isso é verdade. Eu não pago nunca paguei um valor tão exorbitante quanto o seu, até pela condição financeira, que o pessoal que acompanha sabe que eu sou morador de comunidade. Mas se você juntasse, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, o aluguel que eu pagava, o ônibus que eu pagava e a pensão, consumia o salário inteiro. Então não sobrava literalmente dinheiro para comer, porque eu ia o dinheiro inteiro, com pensão, aluguel e a passagem de ônibus. Aí, sim, como que o indivíduo vai viver? Porque ele ainda tem, é básico, né? Hoje em dia tem que ter uma internet, até para você conseguir emprego, trabalhar, para você comer, e higiene pessoal, um Prestobarba, um shampoo. Não sobrava dinheiro, entendeu? Muitas vezes o pai realmente passa por uma condição financeira lamentável e a gente não coloca uma consideração maior, não tem empatia pelo homem, sempre leva pelo lado de má fé, que não paga porque não quer, quando a verdade não é bem essa, né? Rachid, essa garota que você falou, que ela tem uma outra filha, e essa filha não é sua, né? A filha não é minha, né? É de um outro relacionamento, e eu deixei bem claro para a promotora no dia da audiência final, né, da decisão do processo criminal no juizado especial, que ela teria que informar ao genitor, ao pai da criança, que houve todo esse processo, que houveram várias agressões com 2 crianças com uma idade mais avançada, e ela, com uma criança pequena, com deficiência física, estaria sujeita a qualquer agressão de um transtorno de mudança de humor, que realmente ela tem. Então era um dever da promotora de fazer uma citação do pai, do genitor desse novo relacionamento, para ele ficar sabendo que já houve, né, uma série de agressões, né, para ele também ter cuidado, ou para ele pedir a guarda dessa criança. E o correto é ele pedir a guarda dessa criança. Se ela está em tratamento psiquiátrico, ela não pode cuidar de ninguém. Imagina você, promotora, você daria a sua mãe idosa para ela cuidar? Ela não tem nenhuma condição de cuidar de um incapaz. Nenhuma. Se ela tem um problema psiquiátrico que envolve mudança de humor e agressividade, ela não tem essa condição. É muito importante que você informe ao genitor que ele tem que procurar a vara de família e pedir a guarda dessa criança, que ela está correndo risco. Risco não apenas de agressão, mas de inanição também, porque sabe-se lá se ela alimenta essa criança adequadamente. Se ela vai cuidar, tratamento, né? Você fala em tratar, você está falando em tudo, em dar o alimento, levar ao médico, perceber se está sofrendo algum dano mental ou físico. Todo esse cuidado que você tem que ter com a criança, né? Porque a criança é um incapaz. Sim, sem dúvida. É uma história lamentável, uma história de horror, Rachid, isso que você passou. Foram 7 anos de horror que eu passei, muitas coisas eu só fui ficar sabendo posteriormente, né? Infelizmente é assim, né? O homem é o último a saber, né? Ou até depois do último, porque é incrível como eu fiquei sabendo de tanta coisa depois, né, do que ocorria.
né? Cheguei no conselho tutelar, eu com 5 processos criminais em curso, e cheguei lá, o procedimento no conselho tinha mais de 100 páginas. Quer dizer, muita coisa eu não fiquei sabendo. Realmente é uma história de terror. Você está envolvendo seus filhos, são pessoas que você tem uma estima, um amor muito grande, né? Quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? O amor que você tem em ver uma criança desenvolvendo. E hoje, né, infelizmente, o que eu tenho que ter com eles não é sentar e ensinar a história do Brasil pela idade que eles têm hoje, ensinar matemática. Hoje eu preciso dar cuidados psiquiátricos para eles. Impressionante. Antes da gente fazer a consideração final, Rachid, eu posso mostrar para o pessoal as outras fotos? Ah, sim. Então, isso aqui é o rosto dele, que foi machucado, né? Isso aí já não mostra o rosto, já pode aparecer. Então, isso aqui foi um machucado na perna. Foi no corpo inteiro. Corpo inteiro. As feridas, eu tenho a testemunha do bispo, né? Sim. Que me acompanhou no dia de pegar na visita, ele estava comigo, e é um grande amigo, e ele tirou as fotos. Ele chegou e falou, olha, você tem que tirar foto disso aqui e denunciar. Por mais que eu fosse complacente com a genitora, ele disse, olha, você tem que tirar foto e denunciar. Porque à época eu ainda estava muito complacente com a violência que era ocorrida, achando que a mãe ficou nervosa só naquele momento. E aquela outra ali que a gente não vai mostrar para preservar a criança, porque a região da nádega tem uma parte ali que está meio roxa e tem um cortado na nádega da criança. O que é aquilo ali? Aquilo ali foi informado por ele que foi com o cinto, com a fivela. Com a fivela, porque cortou mesmo, né? Sim, sim. Tá. É impressionante, é uma violência indefensável. Nada que a criança fizer justifica. Não justifica. Isso aqui é um crime horrendo. Não justifica. Isso aí é uma criança com 2 anos. 2 anos, né? 2 anos. Impressionante. É uma criança com 2 anos de idade. Tudo bem, Rachid. É uma história de horror que você passou. É lamentável que isso aconteça com tantos pais, com a conivência da sociedade e da vara de família. Pior ainda são as pessoas que sempre tentam arrumar algum subterfúgio para falar, não, é falta de dinheiro, não se sabe o que o pai fez, não se sabe o que a criança fez. A gente vê esse argumento sendo usado na internet, um verdadeiro absurdo. Eu gostaria que você desse as suas considerações finais, um recado para o público que está assistindo a sua história de vida, uma história nobre e heróica, porque muito homem comete alguma besteira, ou contra si próprio ou contra outras pessoas, né? Que é uma carga emocional, uma pressão muito grande para a pessoa enfrentar sozinha, né? Porque às vezes até a própria família fica contra o homem com aquele velho argumento, não, o filho tem que ficar com a mãe, o filho é da mãe. Então, Rachid, vamos finalizar. Qual o recado que você tem a dar para o pessoal do canal e da internet que vai nos assistir? Eu estou aqui na realidade, fiquei 7 anos lutando na realidade, principalmente pensando em todas as outras crianças que sofrem abuso, que sofrem maus tratos, que podem chegar, né? Porque a alienação parental ela é só a ponta do iceberg. Depois disso vem vindo muita coisa. Por quê? Por causa da impunidade. Que cada vez que você procura o Conselho Tutelar, o Juizado Especial Criminal ou a Vara de Família, você é rechaçado, você é expulso, você é humilhado. Que foi o que aconteceu comigo muito durante esses 7 anos. E ninguém, né, que tenha proximidade ao genitor, pense em lhe ajudar. Porque a maioria das pessoas na nossa cultura não conhecem, não tem entendimento que, em alguns casos, a genitora realmente pode ter distúrbio mental ou até mesmo falta de caráter e conduzir a várias situações gravíssimas de maus tratos e chegar à tentativa de homicídio ou homicídio, como a gente viu aí no caso Juan e outros que hoje estão aparecendo. E o entendimento, hoje o entendimento da justiça
do Conselho Tutelar é de que é a necessidade de defender a genitora financeiramente. É só isso. O meu caso e os outros que a gente tem a relatar aqui provam claramente. Porque quando eu fui à vara de família e já depositava a pensão depois que a genitora saiu de casa, e ela foi à vara de família, em 15 dias, o ofício chegou no meu órgão pagador e no mês seguinte eu já fui descontado em folha esse valor. E ficava claro para todos que a necessidade do alimento da criança. Isso ficava claro e eu aceitei muito bem isso. Só que nesse decorrer, depois de tudo que a gente percebeu aqui, e no final, quando eu consigo a guarda provisória, que o Conselho Tutelar, depois de ver esse vídeo nas redes sociais, com mais de 2.000 visualizações, aceita fazer o ofício de reversão de guarda. Eu levo para a vara de família, consigo a guarda provisória, demoram 10 meses para haver o cancelamento do meu desconto em folha do pagamento da pensão alimentícia. 10 meses. De R$ 2.500. Se o argumento era de que esse dinheiro ele é exclusivamente para o pagamento do alimento das crianças, isso comprova que é mentira. É mentira. Então você, pai, que paga pensão, entra na justiça, para de pagar pensão. Você não tem que dar dinheiro, você tem que compartilhar a guarda e você tem que dar o alimento, o cuidado, levar no hospital, que era tudo que eu fazia. Durante todo esse tempo que eu pagava esse absurdo de 39%, eu que dava o plano de saúde, eu que levava no médico, ficava com ele todos os fins de semana e férias, eu já compartilhava esses cuidados. E não podia compartilhar com o pagamento desses cuidados. Ficava todo por conta da genitora. E a criança terminou com problemas gravíssimos de nutrição. Então, quer dizer, é uma falácia. Pai, não pague mais pensão alimentícia. Entra com o pedido de guarda compartilhada. Ou se a mãe já teve algum problema de alienação ou de maus tratos, entra com o pedido da guarda unilateral. Você tem essa responsabilidade com o seu filho, porque não tem como a pessoa receber dinheiro e você não ver esse resultado do quanto você está financiando. Então, esse dinheiro, se está sendo recebido, deveria ser feito uma prestação de contas. O Supremo agora, né, ele está para votar uma súmula, acompanhe, né, para haver essa prestação de contas, porque isso é um imposto, é uma tributação, porque ele é compulsório. Eles tiram o dinheiro da sua conta, do seu pagamento, de forma compulsória, e você não sabe se compraram realmente alimentos, se levaram no médico, se houve pagamento de plano de saúde, você não sabe de nada, você fica alienado de tudo. Então, compartilhe, participe da criação do seu filho, porque essa é falácia de que a pensão de alimentos é para garantir o alimento do filho, é mentira, porque eu fiquei 10 meses sendo descontado e com as crianças na minha casa, dependendo de tratamento psiquiátrico, melhor alimentação devido à desnutrição, e demorou 10 meses para haver a decisão de retirar o desconto em folha do meu órgão pagador. E para depois ela pagar para você R$50 de pensão para 2 filhos. Exatamente. Então, se esse valor era tão necessário dividir por 2 esse valor, como hoje só precisa de R$50. Então é uma falácia, pensão alimentícia é uma mentira. Então você procure um bom advogado, nas redes sociais existem vários aí que trabalham junto conosco nessa luta contra a alienação parental. Entre nos sites, no Facebook de alienação parental, consulte esses especialistas e não pague mais pensão alimentícia. Entre com a ação de guarda compartilhada e você,
cuide do seu filho. Você vai ter a responsabilidade de pagar o seu alimento, de pagar a sua roupa, de pagar o seu plano de saúde, né? Porque se você entregar o dinheiro a outra pessoa, realmente ninguém confiaria. Em que momento da sua vida você confiaria em dar o seu dinheiro para outra pessoa? Você já faz isso para o Estado. Você elege alguém e paga imposto para aquela pessoa pegar o seu dinheiro, construir estrada, construir rodovia. E a gente vê que existem vários crimes de corrupção. Como é que uma pessoa que brigou com você foi embora, você vai dar o seu dinheiro para ela cuidar do seu bem maior, que são os seus filhos? Não pague pensão alimentícia. Entra com a ação de guarda compartilhada. É isso aí que eu tenho a dizer para vocês, porque se fosse real que a criança tivesse tanta necessidade desses alimentos, eu não ficaria sendo descontado 10 meses com os meus filhos em tratamento psiquiátrico. Te agradeço pela participação, Rachid, pela história que você nos contou, por alertar a sociedade desse outro lado da moeda, que não é apenas negligenciado, mas intencionalmente abafado, para a gente manter essa agenda aí, que a gente sabe que é uma agenda política de demonização dos homens, de demonização paterna, e eu fico imensamente grato de você ter participado aqui conosco para levar a palavra para o ouvinte. Peço a você, ouvinte, que espalhe essa palavra para outros, compartilhe esse vídeo, mostre esse vídeo para amigos, para parentes, e vamos tentar mudar essa cultura que é tão nociva para o homem, para a criança e para a família. Muito obrigado por assistir, eu vou deixar meu telefone de contato aqui embaixo. Se você é pai e passou por qualquer coisa desse tipo, não se intimide, não se cale, que para a gente mudar essa cultura, a gente precisa primeiro ter coragem e a ousadia de enfrentar o preconceito que os homens sofrem e começar a falar. O primeiro passo é falar. Vamos mostrar esse caso e vencer isso juntos. Obrigado, pessoal.